nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Então hoje nós vamos iniciar o nosso tríduo de preparação para a festa de São Gregório, que vai ser celebrada no próximo domingo, dia 3, na nossa paróquia. No primeiro dia do tríduo nós vamos refletir sobre o início da vida de São Gregório, iluminador da Armênia, até a sua entrada no poço. Então nós vamos ver a história de São Gregório. Amanhã o Eli vai continuar a nossa reflexão, a saída de São Gregório do poço. E na sexta-feira, terminando o tríduo, o Eli também vai fazer a reflexão sobre São Gregório Iluminador nos nossos dias de hoje. A nossa reflexão a gente vai basear na Bíblia, nas Sagradas Escrituras e também nesse livro, que é a vida de São Gregório Iluminador da Armênia, a história de conversão do reino da Armênia Oriental ao cristianismo, do professor Daniel Alonso de Araújo, que conta toda a história de São Gregório. Eu queria começar então essa reflexão com algumas leituras da Bíblia. Para começar, a gente pode iniciar no livro do Gênesis, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Então diz assim: No princípio Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: Faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o primeiro dia. Então nós vemos nessa bela narrativa da criação que no primeiro dia Deus cria a luz. E a luz é separada das trevas e dá uma forma à terra, que antes estava vazia e disforme. E Deus vê que a luz era boa. E assim começa a história da humanidade. Depois a gente pode ler no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 1, versículos de 1 a 14. Então diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Este veio como testemunha, para dar testemunha da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. A gente pode ainda ler também uma outra passagem do Evangelho segundo João, capítulo 8, versículos de 12 a 18, que diz assim: Falou-lhes outra vez Jesus: Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. A isso, os fariseus lhe disseram: Tu dás testemunho de ti mesmo. Teu testemunho não é digno de fé. Respondeu-lhe Jesus: Embora eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é digno de fé, porque sei de onde vim e para onde vou.
mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a aparência. Eu não julgo ninguém. E se julgo, o meu julgamento é conforme a verdade, porque não estou sozinho, mas comigo está o Pai que me enviou. Ora, na vossa lei está escrito: o testemunho de duas pessoas é digno de fé. Eu dou o testemunho de mim mesmo, e meu Pai que me enviou também o dá. Então, com essas leituras, nós vemos que São Gregório, o Iluminador, ele cumpre bem esse papel, né, de testemunhar Jesus Cristo. São Gregório dá o testemunho da luz, que é Jesus, e leva então a luz de Jesus Cristo ao conhecimento de um povo que não conhecia Jesus. Antes de São Gregório, Jesus já havia sido anunciado na região da Armênia pelos apóstolos Tadeu e Bartolomeu, como a gente reza na nossa missa, né? Relembrando os apóstolos Tadeu e Bartolomeu. Mas o testemunho de São Gregório ele é fundamental para a conversão da Armênia ao cristianismo. E esse testemunho de Gregório muda completamente a vida de todo um povo, do povo armênio. É um povo que antes ele cultuava vários deuses pagãos. Esse povo passa a crer em um único e verdadeiro Deus, Jesus Cristo, que é então a verdadeira luz do mundo, como o próprio Jesus se revelou. Esse testemunho de São Gregório, ele leva a uma mudança de vida do povo armênio. E essa mudança, ela não foi passageira, não foi apenas uma moda, um Deus novo, que tinha sido revelado por São Gregório. Se fosse assim, essa fé já teria morrido em pouco tempo e os armênios teriam voltado à vida antiga. Mas, pelo contrário, a fé gerada pelo testemunho de São Gregório foi uma fé duradoura em Jesus e se fortaleceu ao longo dos séculos. E é uma fé que já dura 1721 anos, se a gente se lembrar que a data da conversão da Armênia ao cristianismo ocorreu por volta do ano 301. Então já faz mais de 1700 anos que o povo armênio é cristão. Então, com isso, o povo armênio ele reconhece até hoje São Gregório como cumpridor dessa missão evangelizadora. Ele dá o título de Lussavorit, que quer dizer o iluminador. Então, São Gregório é reconhecido como o santo iluminador da Armênia, aquele que trouxe a luz de Jesus Cristo ao povo armênio. Dessa forma, o povo armênio se torna cristão, conhecedor da luz. E o povo armênio vivia ali, então, no meio de outros povos que habitavam o Oriente e cultuavam outros deuses pagãos. E essa conversão do povo armênio gerou, então, perseguições, conflitos, sofrimentos, que já se passam há mais de 1700 anos. E em todo esse tempo, os armênios estão firmes na fé em Cristo. Antes de começar com a história de São Gregório, eu gostaria de fazer uma breve cronologia de como foi, de relembrar como foi o início do cristianismo. Com o nascimento de Jesus em Belém, no início da era cristã, começa a ocorrer uma mudança na história da humanidade. Por volta do ano 30, essa mudança se intensifica com o fato mais importante da nossa história, que é a ressurreição de Jesus. Com isso, os primeiros cristãos, eles passam a ser perseguidos pelo Império Romano. Então, os primeiros séculos do cristianismo, a gente lembra que os cristãos foram bastante perseguidos. Lembrando também que todos os apóstolos, com exceção de São João, foram martirizados por acreditarem em Jesus. Então, os primeiros séculos eles foram terríveis para os cristãos.
As missas elas tinham que ser celebradas às escondidas, nas catacumbas, mas mesmo assim o cristianismo sobreviveu e se espalhou pelo mundo, chegando até nós nos dias de hoje. Então a força da fé trouxe o cristianismo até nós. Nos 3 primeiros séculos, os imperadores romanos perseguiram fortemente os cristãos. Então nós podemos citar os imperadores romanos, né? Calígula, Nero, Cláudio, Vespasiano, Tito, Marco Aurélio, né? E o pior deles, né, em termos de perseguição aos cristãos, foi Diocleciano, ali entre o século III e século IV da nossa era. Sob Diocleciano, muitos cristãos foram martirizados. A gente pode citar, então, vários santos que sofreram na época desse imperador. Então, nós temos São Sebastião, Santa Luzia, Santa Inês, os papas Marcelino, Marcelo. Né? Depois do imperador Diocleciano, vieram mais alguns imperadores, né, que governaram Roma, até que chegou o imperador Constantino, né, por volta do ano 300 da nossa era, e esse imperador ele mudou completamente a história, né, do cristianismo, porque ele se converteu ao cristianismo e permitiu que os cristãos exercessem o seu culto no ano de 313. Então, se a gente está falando do ano 313 como a conversão do Império Romano, a gente pode dizer que no ano 301, ou seja, alguns anos antes, o povo armênio se torna cristão, adotando a religião cristã como sua religião oficial. Isso quer dizer o seguinte: os armênios são o primeiro povo a professar oficialmente a fé em Jesus, antes do Império Romano, graças ao testemunho de São Gregório, que é o iluminador da Armênia. Então, fazendo essa breve introdução com o início do cristianismo, nós vamos então ver a história de São Gregório. São Gregório era oriundo dos partas. Então, os partas eram um povo iraniano que, desde o século III a.C., eles se estabeleceram ali na Ásia Central e dominaram a região, criando ali um império sobre uma dinastia chamada de Arsácidas. Né? A mãe de Gregório, Ogurri, era uma princesa arsácida e seu pai, o príncipe Anak, era membro da família Surena, que era um dos 7 ramos dessa dinastia dos Arsácidas. E essa dinastia reinava ali no sudeste da Ásia. A data e o local do nascimento de Gregório não é precisamente conhecida. Algumas fontes dizem que ele nasceu por volta do ano 257 da nossa era, outras fontes colocam um pouco mais tarde, 270, tá? Mas não se sabe ao certo o local e a data do nascimento de São Gregório. Um outro ramo daquela dinastia dos Arsácidas chamava-se Arshakuni, os quais eram uma dinastia reinante na Armênia desde o século I da nossa era. Dessa forma, os armênios então eram governados por uma dinastia de origem parta e que possuía parentesco com a família imperial iraniana e também com a família a qual pertencia os ancestrais de São Gregório, seus pais. Naquela região, a autonomia do reino da Armênia era bastante frágil, porque a Armênia ficava ali comprimida entre 2 estados rivais, que repartiam ali os interesses na região. Por um lado, tinha o Império Romano, que era localizado a oeste da Armênia, e do outro lado o Império Parta, que era localizado ao sul da Armênia. E a Armênia ficava ali, então, confinada entre esses impérios.
Então havia entre esses impérios um equilíbrio ali na região, entre os romanos e os partas, e esse equilíbrio começou a ser alterado com a ascensão de um novo império, o Império Persa, por volta do ano de 226. A nova dinastia imperial, os persas, ela buscava exterminar todos os membros da dinastia dos Arsácidas que governavam então ali a região da Armênia. No entanto, uma outra dinastia parta, chamada de Surena, da qual fazia parte o pai de São Gregório, ela se aliou aos persas nessa época. O outro clã dos Surenos, os Arshakuni, se fizeram hostis aos persas e adotaram então uma política anti-persa. Dessa forma, os conflitos lá na região eles se intensificaram e os persas perceberam a necessidade de erradicar os Arshakuni, que eram contra eles, da Armênia, e quaisquer outros povos que pudessem ser um desafio ao poder persa. Então, nessa época teve um forte antagonismo entre o Império Romano e os persas, criando um conflito que duraria bastante tempo ali naquela região. No ano de 283, aproximadamente, o rei da Armênia, Khosrov I, ele se uniu ao imperador romano, que na época era o Marco Aurélio. E ali os dois tiveram uma batalha feroz contra os persas, e os persas foram vencidos. Depois dessa batalha, o imperador romano Marco Aurélio, ele acabou tendo uma morte súbita e a Armênia se viu sozinha ali no enfrentamento aos persas. Então, o Shah da Pérsia, chamado Vahan II, ele decidiu eliminar o seu rival, os armênios, por meio de um ardil. Então ele chamou o príncipe Anak, que era o pai de São Gregório, e prometeu presentes e o trono da Armênia ao príncipe Anak, se este conseguisse eliminar o seu rival, que era o rei da Armênia. Então os pais de São Gregório, o Anak e o Gurri, se transferiram para a Armênia, junto com outros familiares, e solicitaram asilo ao rei Khosrov. Eles alegaram que eles eram vítimas de perseguição política e ali o rei armênio os acolheu com hospitalidade. Então, os pais de São Gregório passaram a viver ali na corte do rei da Armênia. Depois, durante uma caçada organizada pelo rei Khosrov, nos bosques reais, com a participação de nobres, damas, Anak, o pai de São Gregório, ele assassinou o monarca com uma punhalada no coração. E em seguida assassinou também a rainha. Então os reis da Armênia foram mortos pelo pai de São Gregório. Só que depois desse evento, na sua fuga, o pai de São Gregório é perseguido pelos nobres e acaba sendo ferido e morre afogado, caindo no rio Araxes. Em represália, os nobres armênios, eles exterminam todos os familiares de Anak e acaba escapando com vida apenas o seu filho Gregório, que ainda era criança. A criança e sua ama conseguem fugir para a região da Capadócia, que era uma região vizinha a oeste da Armênia, auxiliados por um casal, a Sofia e o Evtal. Ela era cristã e ele tinha origem iraniana. E eles já conheciam a criança desde que nascera, quando eles estavam de passagem pela Armênia. Esses tempos eram tempos de grandes mudanças ali na região, devido ao Império Romano estar sob a ação do imperador Diocleciano. Com todos esses conflitos, a Armênia
se enfraquece politicamente e acaba, então, por ser dominada pelos persas. A fim de proteger o príncipe sucessor, filho do rei Khosrov, que tinha sido morto por Anak, os nobres da Armênia conseguiram proteger o príncipe Tirídates, que ainda era criança, enviando ele para Roma, onde ele recebeu uma educação pagã digna da nobreza da época. E também recebeu uma formação militar, destacando-se por sua valentia. A irmã do príncipe Tirídates, chamada Khosrovidut, também escapou com vida. Ela também era criança e foi enviada para a Cesareia da Capadócia, a mesma cidade onde também seria enviado São Gregório, que também era criança. São Gregório, filho de Anak, foi então adotado pelo casal, sob a tutela do irmão da Sofia, Eutário, que era um cristão da Cesareia. Dessa forma, ele foi instruído na cultura, na religião cristã, foi batizado com o nome de Gregório. Então, ele foi educado na fé cristã, no cultivo às Sagradas Escrituras, nas práticas das virtudes cristãs. Quando chegou à sua idade madura, São Gregório casou-se com uma virtuosa jovem da alta sociedade da Cesareia e teve 2 filhos, Vartanês e Aristaquês. Gregório então estava vivendo uma vida tranquila lá na Cesareia, e as relações entre os romanos e os persas ela ficava cada vez mais tensa na região. Diocleciano, então, tem uma grande batalha com o exército persa e acaba sendo vencedor sobre os persas. Então, o imperador Diocleciano ele decide restaurar o reino da Armênia e restabelecer a dinastia Arshakuni com a entronização do príncipe, filho de Khosrov I. Então, o príncipe foi coroado rei da Armênia, então, como rei Tirídates III, e a Armênia, então, fazendo parte do Império Romano. Nesse momento, Gregório sofre uma grande surpresa quando a sua tutora, Sofia, decide que é o momento de revelar toda a verdade sobre o seu passado. Então a Sofia conta quem tinha sido o pai de Gregório, como ele tinha assassinado o rei da Armênia, conta a história do rei Tirídates, de sua irmã Khosrovidut, que vivia também ali na Cesareia da Capadócia. E Gregório, então, sabendo da sua história, da sua origem, ele toma uma decisão importante, que é voltar à Armênia a fim de expiar os pecados, os crimes do seu pai, que tinha matado o rei, e com a graça de Deus conquistar o rei Tirídates III para a fé em Cristo. Porque o rei tinha uma religião pagã, não conhecia a luz de Cristo. E assim São Gregório ele volta para a Armênia. O encontro de Gregório com o rei Tirídates foi bem sucedido, criando-se então uma mútua simpatia entre os dois. E o jovem monarca passa a empregá-lo nos serviços lá da corte. É uma história similar à que a gente tem na história de Daniel na Bíblia, na corte de Nabucodonosor, e também de José, junto ao faraó do Egito. Essa mútua afeição entre os dois tem o sentido expiatório e reconciliatório em relação aos pais deles, ao rei Khosrov, que tinha sido assassinado pelo pai de São Gregório. Dessa forma, a Armênia cristã começa a ser gestada a partir dessa reconciliação. São Gregório, então, manteve-se em segredo a sua verdadeira identidade e a sua profissão de fé, pois ele sabia que essa situação era extremamente
delicada e que poderia custar sua vida. São Gregório ficou ali durante algum tempo e se converteu em um verdadeiro conselheiro do rei. Depois disso surgiram alguns rumores a respeito de sua ascendência, da sua verdadeira identidade, e seus inimigos lá na corte do rei armaram um complô para derrubar São Gregório. Então, os inimigos dele, a fim de testar a sua fidelidade, eles convenceram o rei a obrigá-lo a participar das oferendas à deusa pagã Anahit. E São Gregório, sendo cristão e não querendo trair o seu Deus, ele se refutou a prestar culto idolátrico a essa deusa pagã. Então o rei ficou cheio de fúria e mandou submeter São Gregório às várias torturas que eram costume na época. E nessa ocasião a verdadeira identidade de São Gregório foi revelada, como filho do príncipe Anak, que era o assassino de Khosrov, o pai do rei Tirídates. O rei fica enfurecido, e São Gregório é considerado duplamente traidor. Primeiro porque seu pai tinha assassinado o pai do rei, e segundo porque ele tinha estado ali na corte do rei e não tinha revelado sua identidade. Então o rei Tirídates, cheio de fúria, mandou lançar São Gregório num fosso profundo, que era chamado de Khor Virap, que era um lugar nas redondezas do Monte Ararat, e era reservado à condenação dos grandes criminosos. Tá? Então São Gregório, nesse momento, é jogado no poço por ordem do rei. A gente vai parar a história por aqui. Amanhã o Eli vai continuar o nosso tríduo, continuando aí a história de São Gregório, dando seguimento à nossa oração. E para finalizar, eu gostaria de rezar com vocês a ladainha e a oração de São Gregório, colocando então as intenções que nós já colocamos no terço, que vocês colocaram nos comentários. Então nós vamos colocar novamente as aniversariantes, a Carolina Tchakerian, a Sônia Babolian, pela saúde das pessoas que vocês trouxeram aqui nos comentários, a Andressa, o Bruno. Eu coloco também minha tia Selma Spani, minha sobrinha Catarina, seus pais Paulo e a Maria Beatriz. Então vamos rezar por todas as intenções, que vocês trazem em seus corações. Então vamos iniciar com a ladainha. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. São Gregório Iluminador, rogai por nós. Vós que estivestes no fundo do poço, rogai por nós. Vós que conhecestes a escuridão, rogai por nós. Vós que padecestes tantos sofrimentos, rogai por nós. Vós que sentistes a dor da solidão, rogai por nós. Nos momentos de angústia, rogai por nós. Nos instantes de tristeza, rogai por nós. Nas horas de tribulação, rogai por nós. Vós que saístes do fundo do poço, rogai por nós. Vós que fostes o iluminador da Armênia, rogai por nós. Vós que suportastes tantos sofrimentos, rogai por nós. Vós que vencestes a solidão, rogai por nós. Pelos que estão no fundo do poço, intercedei, ó São Gregório. Pelos que não veem nenhuma luz, intercedei, ó São Gregório. Por todos os que sofrem, intercedei, ó São Gregório. Pelos que estão na solidão, intercedei, ó São Gregório. Pelos que padecem de angústia, intercedei, ó São Gregório. Pelos que estão envolvidos em tristeza, intercedei, ó São Gregório. Pelos que passam por tribulações, intercedei, ó São Gregório.
Pelos que sofrem os males da guerra, intercedei, ó São Gregório. Pelos que sofrem os males das doenças, intercedei, ó São Gregório. Ó São Gregório Iluminador, retirai-nos do fundo do poço. Ajudai-nos a iluminar com a luz da fé as pessoas que estão à nossa volta. Fazei de nós mensageiros do Evangelho. Seguindo o vosso exemplo, sejamos nós, fiéis filhos da Santa Mãe Igreja, e alcançai de junto do Deus Santo, do Deus Forte, do Deus Imortal, as graças que tanto necessitamos. Vamos colocar então todas essas intenções, as intenções que vocês trazem nos corações. Junto com Maria, Mãe de Deus e nossa, com os anjos e santos, com todos os querubins e serafins, seguindo o vosso exemplo, ó São Gregório Iluminador, pelas preces suplicantes que fazemos, sejamos dignos de glorificar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos pedir ao Padre Antônio que nos dê a sua bênção para que a gente finalize a nossa oração. Padre Antônio, nos dê a sua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradeço a todos a presença na nossa oração, no nosso primeiro dia do Tríduo. E amanhã nós vamos continuar com o Eli, fazendo então a nossa reflexão sobre São Gregório Iluminador, nos próximos 2 dias. E no domingo todos estão convidados para a nossa missa festiva a São Gregório Iluminador. Quem não puder ir presencialmente, que possa acompanhar pelo Facebook ou pelo YouTube. Muito obrigado a todos, desejo uma boa noite, bom descanso. Obrigado. Fiquem com Deus, fiquem em paz. Boa noite.